Olá pessoal, tudo bem? Professor William Sabino, professor da Escola Júlio Ascânio Malé, aqui da cidade de Itápolis, professor do componente curricular eletiva. Vim apresentar para vocês, junto com os nossos alunos, os nossos protagonistas, a comunidade, a equipe gestora, a realização de mais um trabalho, a realização da culminância da nossa eletiva. Eletiva essa que carrega como nome Jogos com Bola, pois desde aquela primeira atividade, da atividade da montanha lá no início de fevereiro, nós percebemos que os nossos alunos eram voltados para o mundo do esporte. Por isso, escolhemos 4 modalidades esportivas para ser trabalhadas na realização dessa eletiva: o futebol, o vôlei, o basquete e o handebol, onde os alunos tiveram que buscar a origem daquela modalidade, o país de origem, os principais atletas, as principais conquistas. Eles tiveram que realizar, cada grupo, suas maquetes, réplicas de campo de futebol, de quadras poliesportivas. E no final, a conclusão dessa eletiva, dessa culminância, uma entrevista sensacional com o nosso repórter, o nosso aluno Guilherme Calça, que tem o sonho de ser youtuber, ou seja, um sonho aí casando com o outro. Ele vai entrevistar o jogador de base. Eu tenho certeza que vocês vão gostar. A realização dessa eletiva ficou muito bem feita, eu tenho certeza. Hoje nós vamos falar sobre o handebol. A origem do handebol. O handebol foi criado em 1919 pelo atleta e professor de educação física alemão Karl Schelling. Nesse ano, eles e outros parceiros de trabalho reformularam um esporte para deficientes visuais chamado Torball. Desde sua criação, o handebol sofreu algumas mudanças. Por exemplo, ele era jogado em ar livre, agora são jogados em quadra. Jogadores marcantes do handebol. Duda Morim, a catarinense nascida na famosa cidade de Blumenau, Santa Catarina. Começou a jogar por incentivo da irmã, que também era jogadora. Seu destaque logo chamou a atenção dos clubes da Europa. Guilherme Valadão, o lateral esquerdo da seleção brasileira, nascido em 25 de janeiro de 1991, participou de 4 temporadas no time da Liga Europeia de Handebol. Malé 2020 eletivas. Origem do vôlei. O vôlei foi criado pelo americano William Morgan, então diretor de educação física da Associação de Rapazes Cristã na cidade de Warwick, em Massachusetts, nos Estados Unidos. O primeiro nome desse esporte, que seria um dos maiores esportes do mundo, era mintonete. Jogadores marcantes do vôlei. Matheus Anderson. Ele tomou a frente da seleção após o título olímpico em 2008 em Pequim. Então foi muito conquistando a Liga Mundial em 2014 e 2015 da Copa Mundial e foi eleito o melhor jogador de vôlei. Outro jogador marcante do vôlei, Lucarelli. Revelado pelo Minas, ele passou pelas divisões da base da seleção até chegar ao título olímpico em 2016, aos 24 anos. Quase alcançando seu auge, o ponteiro será uma das referências da seleção do Brasil após as 2 Olimpíadas. Charles Miller foi um homem que trouxe futebol para o Brasil. Ele jogava na Inglaterra e lá teve o primeiro contato com o futebol. Voltando para o Brasil, ele trouxe uma bola de futebol e alguns equipamentos.
Os dois primeiros times de futebol brasileiro surgiram foi a Companhia de Gás e o São Paulo de Railway. O primeiro jogo de futebol brasileiro a acontecer contava com a participação de Charles Miller, também considerado o pai do futebol brasileiro. Um jogo muito importante do futebol brasileiro foi o jogo da Copa do Mundo, onde o Brasil se tornou pentacampeão mundial. O jogo aconteceu no Japão contra a Alemanha, onde foram marcados 2 gols. Os 2 gols foram feitos por Ronaldo Fenômeno. Os jogadores que se destacaram muito foram o Ronaldo Fenômeno, Neymar Júnior e o Pelé. Pelé foi considerado o maior jogador de futebol do mundo, também conhecido como o rei do futebol. O basquete foi trazido para o Brasil em 1893, trazido por um milionário norte-americano chamado Auguste. A primeira vez que foi testado foi na Associação Cristã do Rio de Janeiro. Kevin nasceu em 1988 e é considerado o jogador mais jovem que conseguiu ultrapassar mais de 200 pontos na carreira. Em 2014 ele era considerado o jogador mais valioso da NBA e ainda é considerado um dos melhores jogadores do basquete mundial. Olá pessoal, tudo bem? Hoje nosso bate-papo aqui no programa Jogos com Bola é com o jogador de futebol Jean Carlos. Jean, que atualmente é jogador de base da Ponte Preta. E aí, Jean, tudo bem? Tudo certo, cara. Com você, tranquilo? Tudo bem? Bem, tô bem. Eu já quero começar agradecendo por você ter aceito o nosso convite. Muito obrigado. Obrigado a você. Jean, desde pequeno você já gostava de jogar? Então, eu sempre tive assim, essa paixão por futebol, sabe? Sempre joguei na rua, na quadra. Quando tivesse futebol rolando, era comigo mesmo. Eu sempre gostei de jogar. E de onde surgiu esse seu amor pelo futebol? Sempre tive comigo, assim, eu sempre tive que eu seria um jogador de futebol. Até jogando na rua, assim, sempre o menino sonhador sempre o sonho de criança, assim, é ser jogador de futebol, e comigo não foi diferente. A maioria dos moleques que jogam, assim, eles sempre tem esse amor, essa paixão pelo futebol. Você se espelhou em alguém? Não, sempre assisti muitos vídeos do Ronaldinho, gostava muito do futebol dele, tipo, futebol alegre, futebol arte, né? Aí ele sempre foi um espelho pra mim. Roberto Carlos também, na posição, sempre foi os meus ídolos de futebol, meus espelhos. Bem legal. Então, o Ronaldinho é seu ídolo? Isso, meu ídolo, meu ídolo. Antes de chegar na Ponte Preta, você passou por quais outros clubes? Antes da Ponte Preta eu não tinha chegado aí para nenhum clube. Fui uma vez para o Palmeiras para fazer teste, só que eu fiquei um mês lá e por fim não acabei passando. Mas a Ponte Preta é meu primeiro clube. E como surgiu o convite da Ponte Preta? Bom, então, eu conheci o Wagner, que é o meu procurador, que ele está comigo até hoje. E ele conhecia um amigo dele da Ponte Preta, que é olheiro. Aí ele pegou, a gente começou a treinar e ele me levou para fazer uma peneira. Aí de lá eles me aprovaram e eu fui para Jaguariúna para fazer o teste na categoria de baixo, no sub-14. Aí por fim eu acabei passando. Eu tô aí até hoje. Bem legal. Sua família sempre te apoiou? Sempre me apoiou, sempre teve um alicerce por baixo, assim, me motivou bastante. Não ficaram preocupados por você ter que morar em outra cidade, viver viajando com o clube para vários lugares? Isso eu acho que é normal de toda a família, assim, porque eu nunca tinha saído de casa antes de ir pra Ponte Preta. Mas eu acho que mais a minha mãe que ficou meio assim por eu ter saído, ficou meio sentida de ver o filho dela indo embora e não poder fazer nada, mas era o meu sonho, então eu tive que correr atrás. Você com certeza já inspira muitos jovens.
quais são os seus sacrifícios para um jogador de futebol profissional? Tem vários sacrifícios. Acho que o maior deles é sacrificar a metade da infância, da adolescência, que a maioria dos jovens quer curtir, quer se divertir, e trocar pelo futuro da família, não só do próprio jogador, mas como o futuro da família também. E abrir mão de várias coisas, diversão, lazer, às vezes, devido a treinos, jogos, atividades do clube, enfim, vários sacrifícios tem que ser feitos para você conseguir o seu sonho. E por quais provações você já teve que passar? Eu acho que a maior provação é ficar longe da família e ter que superar tudo. Superar tudo, longe, sair no mundo de peito aberto, encarar tudo de cara limpa e se manter de pé. Isso eu acho a maior provação do jogador. Já tem planos para o futuro? Tenho muitos planos. Pretendo ajudar minha família, tudo. Primordial é ajudar minha família, construir uma família também, conseguir dar uma melhor vida para todos, para minha família. Se Deus quiser, eu vou chegar lá. Então esse é seu sonho. O maior sonho. Seu maior sonho é isso. Bem legal. Se você tivesse que deixar um recado para os jovens que também sonham de jogar em um time grande, o que você falaria? Eu falaria para eles não deixarem de acreditar no sonho deles, que uma hora a oportunidade chega, para todo mundo a oportunidade chega, e você tem que estar preparado para quando ela chegar você abraçar e correr atrás do seu sonho, porque uma hora ela vai chegar. Você tem que estar preparado para quando ela estiver na porta você agarrar e seguir em frente. Jean, mais uma vez, muito obrigado e a entrevista foi muito bacana. Muito obrigado, cara. Eu que agradeço. Muito prazer. Olá, somos os alunos da eletiva 1, 2, 3 e já. Jogos com bola. Meu nome é Brian. Meu nome é Flávia. E eu sou o Guilherme. É com grande prazer que convidamos o jovem jogador de futebol Arthur Mascari para um bate-bola. Olá, Arthur, tudo bem com você? Então, Arthur, conta pra gente quem que é o Arthur. Tudo jóia. Então, o Arthur é um garoto sonhador que costuma desempenhar um bom papel na sua profissão, né, que é ser jogador de futebol, e que começou desde cedo essa luta. Quando você percebeu que gostaria de ser um jogador de futebol e com que idade iniciou seus treinos? Então, comecei a jogar com 6 anos de idade, foi quando despertou esse interesse em jogar futebol. E a partir do momento que eu comecei a gostar do futebol foi quando eu comecei a entrar no lado competitivo, onde eu treinava, onde eu entrava nos campeonatos. Foi aí que eu comecei a ter essa paixão pelo futebol. O que te motivou a ser um jogador de futebol? O que me motivou a se tornar um jogador de futebol foi a paixão, né, de estar no meio, de estar brincando com a bola, né? E devo isso muito ao meu pai, né, que desde cedo entregou a bola e sempre estava ali treinando comigo, né? E a minha mãe também, né? Meus familiares sempre me motivaram. Muitos jogadores têm cabelo que chamam a atenção. O seu atrapalha na hora de fazer as jogadas? Então, essa pergunta é uma pergunta muito boa, né? Porque, assim, mexe com a personalidade das pessoas, né? A gente percebe que, na maioria das vezes, os jogadores têm cabelos diferentes a partir da personalidade de cada um, né? E, assim, independente do cabelo ou não, não atrapalha, não tem interferência no futebol. Arthur, a gente queria saber se você, como você consegue conciliar a escola com o futebol, como você consegue? E se o clube ele te incentiva a fazer os estudos, a tirar nota boa. E se você, vamos por assim, se você não estudar e tirar nota ruim, o clube toma alguma ação?
A partir do momento que a gente entra num clube, né, profissional, tem um cronograma que a gente tem que seguir sobre treinamentos e escola. Então, quando chega lá, né, tudo certinho, tem também as pedagogas que seguem a gente na escola, vê nossas notas, vê como que a gente está indo na escola. E sobre questão de punição, além do clube dar punição para a gente sobre as notas baixas, a federação, que é uma das que organiza os campeonatos, também dá a punição de tirar os atletas dos jogos, se tirar nota ruim. Arthur, normalmente os atletas saem de casa muito cedo. Foi estranho para você deixar seus pais para ficar em um alojamento sem os cuidados da família? Então, complicado não foi, né? Assim, porque eu mantenho contato próximo com a minha mãe, com meu pai, sempre estou falando com eles por ligação, sempre eles vão ver meus jogos, né? Mas às vezes tem muitas crianças, muitos adolescentes que vão para lá, né? E que ficam meses sem ver o pai e a mãe. Mas não sofri. Alguma vez você já teve vontade de desistir de ser jogador? Já pensei em desistir sim. Foi no começo da minha carreira, aos 6 anos, onde eu peguei um treinador que era muito rigoroso, dava muitas broncas, mas não só em mim, em todo mundo, né? E só que tive o apoio do meu pai e da minha mãe, que sempre estão comigo, e não desisti e continuo lutando. Qual é a maior dificuldade que você enxerga na sua carreira? Então, a maior dificuldade que você enfrenta, né, na carreira de ser jogador de futebol é a convivência com as pessoas que você tem, né? No quarto onde eu estou, né, convivo com 6 pessoas, e essas 6 pessoas são de diferentes lugares do Brasil, né? Então tem que conviver com as características dessas pessoas, as características das regiões deles, né? Como eles convivem, e sobre a educação também que o pai e a mãe passou. Nesse período de pandemia, quando não pode estar com o time para treinar, como você fica em forma? Então, no período de pandemia, tem que continuar tendo uma semana rigorosa, né? Então treino de segunda a sábado, de manhã e à tarde. E estou treinando academia, estou treinando também online com o meu preparador físico do Grêmio. E também estou treinando na academia. E além disso, sobre os treinamentos, preciso também ter uma dieta, né? E nessa dieta, como sempre, verduras, legumes, carne, né? Para poder manter a forma para quando voltar bem. Arthur, então, o que você mais gosta em ser jogador de futebol? O que eu mais gosto, né, em ser jogador de futebol é poder estar em campo, poder olhar, né, e ver que todos na torcida estão gritando seu nome, estão apoiando você, né? E é o que eu mais gosto, é a paixão, é de estar com a bola. Muitos de nós, que somos alunos da disciplina de eletivas 1, 2, 3 e já jogos com bola, temos, assim como você, o sonho de sermos jogadores de futebol. Você tem alguma dica para nos dar? Então, para se tornar um jogador de futebol, você precisa ter muita determinação, muita dedicação, muita fé. Todos esses requisitos que você precisa ter para você continuar uma caminhada, porque é uma caminhada muito longa você ser um jogador de futebol. Então, ter todo o apoio, né, dos seus familiares, isso é fundamental. Arthur, agradecemos a sua presença e desejamos a você um futuro brilhante dentro do futebol brasileiro e mesmo mundial. E queremos dizer que aqui na Escola Malé somos todos os seus fãs. Eu que agradeço à Escola Malé, a todos os alunos e ao professor William por estar proporcionando eu estar respondendo todas essas dúvidas que vocês têm.